Se você não tem oficina, você pode trabalhar, por exemplo, sendo freelancer, né? Então, o que seria esse trabalho? Você divulga o seu trabalho, né? Pode usar algumas plataformas como Instagram, né? O próprio Facebook também. E na divulgação do seu trabalho, os clientes chegam até você e daí você vai, no caso, escutar qual que é, né? Verificar com o cliente, né? Conversar com o cliente, para verificar o que ele quer, qual que é o objetivo que ele tem. Vamos dizer que o cliente tem lá um Gol, um Gol 1.8 AP e ele quer aumentar em 50% a potência do motor, né? Um exemplo hipotético, tá? E daí você vai trabalhar nesse sentido com ele para chegar nesses 50%. No sentido de conseguir um hardware, né, a modificação do hardware necessária, para você ver a parte do chicote elétrico, que você de repente nem é necessário fazer. Talvez ele tenha lá uma injeção original, daí no caso você não vai poder mais usar a injeção original porque você vai estar modificando o hardware. Se você modifica o hardware, tem que fazer toda a parte da calibração novamente, então vai ser necessário comprar uma injeção programável para você poder trabalhar, né? Então essas são as condições que você vai colocando para o cliente. E daí você precisa, no caso, ter uma oficina para você fazer a modificação do hardware, depois vai fazer a modificação da a instalação da injeção eletrônica, depois você tem que ter o dinamômetro de rolo, né, para você fazer o trabalho. Mas peraí, você precisa disso tudo, se eu não tenho oficina, como é que eu vou fazer? Não é complicado, porque o que você pode fazer? Você, sendo como freelancer, você pega nessa informação do cliente, então o cliente, né, confiou no teu trabalho e você vai fazer o trabalho para ele, e você pode contratar as oficinas especializadas para cada coisa. Por exemplo, a parte da mecânica, né, a modificação do hardware. Você pode contratar uma oficina especializada em preparação para fazer a modificação do hardware necessária. Então, lá é 50% de aumento, então você vai lá conversar com a oficina, né, com uma pessoa responsável para saber, eu tenho esse motor aqui, tal, vou trabalhar com tal combustível, qual é a modificação do hardware necessária? A modificação é essa. Então lá na oficina você vai fazer isso. Daí tem a parte da injeção eletrônica, você pode, talvez na mesma oficina de preparação que vai fazer o hardware, já tem uma pessoa que pode fazer a instalação da injeção eletrônica, daí a pessoa vai lá e instala a injeção eletrônica. E daí você precisa fazer o acerto no dinamômetro de rolo, então você contrata, né? Você aluga um dinamômetro de rolo. Nas principais cidades do Brasil existe essa possibilidade de alugar, né, o serviço de dinamômetro, onde você vai levar o carro lá e faz o acerto que você precisa, terminou o tempo, né? Terminou o trabalho, pega o carro, leva embora e está pronto o acerto, pelo menos essa parte de base ali que a gente fala, que é a parte do lambda e do avanço, né? Então é possível que você trabalhe com isso, né? Mesmo você não tendo nada, não tendo nenhuma estrutura, vamos dizer, física, tem só você e o teu computador. Né? A pessoa, mas tem que ter um computador muito potente, não sei o quê, porque daí tem que conectar com ECU, não precisa de um computador tão potente assim. Um computador com configuração normalzinha, basiquinha, aí é possível você trabalhar com injeção eletrônica programável sem problema nenhum. Não é necessário que você tenha um computador super top, com configuração de processamento lá, super, tantos megahertz ou gigahertz, sei lá, com tanto de memória RAM e outras coisas. Não precisa, não é necessário. Quando eu trabalhava em montadora, por exemplo, daí a gente usava softwares muito pesados, como o Inca, para fazer toda a parte de gestão da calibração e análise, né, dos logs. A gente precisava também, por causa do MATLAB, né, para fazer as simulações necessárias e verificação e análise também, e no caso, como é que eu falo? Junção de resultados para a gente poder conseguir fazer, no caso, uma calibração específica para algum ponto. Então, para esse tipo de software, daí precisa de um computador realmente que tenha um nível de processamento muito grande. E daí, no caso, quando eu trabalhava na montadora, a gente precisava de computadores mais tops. Mas trabalhando com injeção programável, das que a gente tem disponíveis como a Fiotech, né, a Pandu, a Ingepro, a Octane também. Octane. Octane é o nome da marca de perfume. A Octane também. Então, com essas injeções eletrônicas programáveis, não precisa ter um computador super top. Basta que você tenha um computador básico, normal, e você consegue daí trabalhar sem ter problema. Então, nesse sentido, sendo freelancer, é possível já, né, você não tendo nenhuma estrutura, começar a trabalhar. E, no caso, você pode também fazer parcerias também. Então o cliente chega para você e você já tem a oficina que você conhece, então você já diz, então a gente vai levar o carro em tal lugar para fazer a parte do hardware, a gente vai levar o carro em outro lugar para fazer a instalação da injeção eletrônica, aí no caso para o dinamômetro eu vou trabalhar lá na oficina X, que tem um dinamômetro de rolo, onde vai fazer o acerto assim, assado, né? Você já dá todo o cenário para o cliente.
Essa é uma ideia bastante interessante. Você dá todo o cenário para o cliente, onde vai acontecer cada coisa, e daí tipo, você já tem um trabalho ali que você já pode fazer. Depois você só vai lá com o seu computador, tá tudo pronto, você chega no seu computador, entra no carro, né, o carro já está amarrado no dinamômetro, e daí você começa a fazer o trabalho. Então é possível, né? Mesmo sem textura alguma, é possível, basta você ter o seu computador, que nem eu falei. E não precisa ser top também.